Olá, boa noite, tudo bem? Começa mais um programa Eclésia, o seu programa de toda terça-feira à noite. Como você sabe, o programa sempre traz um tema do seu interesse, do nosso interesse, relacionado à nossa fé, à doutrina da nossa igreja, da nossa espiritualidade. Hoje vamos tratar de um tema muito importante. Vamos falar sobre o credo, a oração do credo, a nossa profissão de fé. Vamos saber como é que essa oração surgiu, a sua importância, o seu significado. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a professora Silvia Caetano. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, Cássio, como está? Tudo bem. Boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui no programa Eclésia. É uma experiência muito interessante podermos falar com tanta gente e fazer chegar a mensagem a respeito da nossa fé. Muito obrigada pelo convite. Nós te agradecemos, Silvia, a sua presença, a sua participação. A Silvia é professora, é ministra da Palavra e coordenadora do grupo de reflexão e estudo bíblico da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Campinas. E você tem cursos, Silvia? Pela internet, um EAD, um grupo... Você disse eu ministro cursos pela internet? Não necessariamente cursos, né? Na verdade, nós chegamos à internet via pandemia. O nosso grupo se reunia presencialmente e quando a pandemia nos guardou dentro de casa, nós não tínhamos como nos reunir mais, mas ninguém quis ficar sem estudar a palavra de Deus. Foi muito interessante esse movimento. Então, nós tivemos que aprender como fazer, tentar inventar modos, né? E reunir o nosso pessoal através da internet. Hoje nós temos uma postura mista, nos reunimos periodicamente, presencialmente e normalmente pela internet. Exato. Gravamos os programas, ficam disponíveis para eles reverem, estudarem a palavra e conseguirem se preparar para a próxima reunião, né? Exato. É uma tendência, acho que mundial, né? Acho que não tem volta, reuniões, né, Cássio? Não tem volta. Exatamente. É uma bênção a gente poder contar com esse implemento, né? Poder contar com essa possibilidade. Uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta poderosa, com certeza. Nos faz nos reunir, né? Apesar das outras dificuldades. Então, nós temos que usá-la bem. Exatamente. E você pode nos ajudar a fazer esse programa com a sua participação, fazendo sua pergunta, seu questionamento, sua crítica, né? Pelo nosso telefone 0 operadora 19 3871 9620 ou então no nosso chat ao vivo aqui no canal do YouTube. Estamos aqui aguardando a sua participação. Silvia, eu começo com uma pergunta básica, né? Que oração é essa? Que oração é essa, né? Credo, a profissão de fé, o símbolo dos apóstolos, o símbolo niceno-constantinopolitano. Pois é, acho que ao longo da nossa conversa a gente vai poder distinguir melhor esses dois símbolos tão importantes, né? Mas o fato é que nós temos que pensar que o credo é uma oração muito interessante porque ele reúne dois aspectos muito sérios da nossa fé. Porque a nossa fé católica, ela é exercitada no conjunto. Ninguém exercita a sua fé católica sozinho, isolado, dentro da sua casa, com aquilo que ela mesma ou ele mesmo pensa. É uma fé de conjunto, é uma fé de povo, né? Nós nascemos como povo, igreja é povo de Deus. Então, nesse sentido, ele é algo que digamos, abrangente e que deve ser praticado, mais do que só professado, praticado por todos, mas, ao mesmo tempo, ele tem a característica da pronúncia particular, da pronúncia do sujeito. O sujeito é que diz, eu creio. Então, é uma oração muito importante da nossa fé. Tão importante ela é que todas as nossas missas dominicais
contam com o momento sim. de pronunciar essa oração. Né? E não deve ser rezada só na missa, né? Não, de modo algum, né? De modo algum. Ela é uma oração que deve nos acompanhar, porque ela revela que nós sabemos aquilo em que cremos, né? Sim. Se nós procurarmos entender o que ela diz, cada palavra que ela nos coloca, cada ideia, cada verdade que ela nos traz, nós com certeza teremos mais segurança na nossa fé. Exato. E essa oração, ela a gente pode falar que é um resumo da nossa fé, né? Sim, sim. E é muito importante que a gente tenha acesso a essa oração, que a gente tenha o conhecimento dela, porque nós vivemos num mundo em que existem todos os tipos de crença. Para onde nós olharmos, nós vamos ver que há pessoas que creem diferentemente de nós. Exato. E isso é próprio do ser humano, a busca pelo transcendente, né? O Padre Guido fala que existem no mundo hoje mais de 3.000 religiões ou seitas. Pois é. Dá para se perder, né? Dá para se perder. Então, o que acontece é que, na verdade, a religião deveria ser uma busca pelo transcendente. Estamos aqui nesta terra, mas temos nostalgia, temos saudade da eternidade, né? Exato, sentimos a necessidade da busca do transcendente, sentimos a necessidade de Deus conosco. E é isso que justifica, inclusive, a religião, que é o religare, é voltar a essa união perfeita com Deus. Mas nem sempre a religião chega para nós como busca. E isso é um problema. Por quê? Porque a religião, muitas vezes, ela chega só como tradição, ela chega como imposição, algumas vezes. Sim. Então, a religião... Fica ali no social, né? Isso. Ela nos é entregue num pacote. Exato. Essa é a sua religião. É mais do que um ensinamento que os pais, os avós passam. Passa-se como se fosse assim de mão em mão. E aí, caberia à pessoa buscar conhecer a sua religião. Mas ela não busca, porque ela não sentiu a necessidade ainda. Então, saber o credo, que traz as verdades da fé, mostra exatamente em que a gente crê, é fundamental. Por quê? Porque se não fizermos isso, a gente corre o risco de se ligar, ou melhor dizendo, de se confundir nesse mar de crenças. Sim. E aí o risco de a gente praticar algo que a nossa religião condena, sem saber que estamos fazendo essa coisa tão errada, é muito grande. Então, a gente encontra muitas pessoas que falam, tudo bem, todas as religiões são boas. Todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões têm coisas boas. Mas cada religião tem a sua identificação, tem a sua própria verdade. Que esse é o caminho de levar a Deus. Exato. Então, é preciso conhecer aquela em que você está. É preciso optar por ela, é preciso... registrar essa escolha. E, né? Infelizmente, a gente percebe hoje que muitas vezes, falando do catolicismo, né, a nossa religião, que muitas vezes a fé fica no batismo, talvez na primeira comunhão, talvez na crisma, no matrimônio e numa necessidade ou outra, né? Uma doença, uma morte. E eu acredito que na maioria dos casos, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Ela se torna algo utilitário, né? Exato. E se existe uma coisa que a fé não é utilitária. Ela não pode ser utilitária. Ela tem que ser algo que é vital, que é parte da nossa vida, que está dentro de nós, que se mistura à nossa existência. Se não for assim, ela se esvazia, né? Ela se esvazia e talvez ela não possa nos socorrer num momento de dificuldade, talvez ela não possa, talvez a gente não a encontre amadurecida quando precisarmos nos alimentar dela, né? Sim, e eu costumo dizer também, Silvia, que nós vivemos num mundo racional, físico, material, onde você vê, toca, pega, sente, né?
chora, ri. Esse mundo que a gente conhece bem, mas o mundo espiritual, a nossa vida espiritual é tão real quanto, né? Sim. Ela precisa ser amadurecida, né? Sim. De fato, quando nós observamos a orientação do amor a Deus, se fala para amá-lo com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, Exato. com toda a nossa emoção. Ou seja, é o ser humano todo, né? A fé envolve o ser humano todo, ela não envolve só uma partezinha da gente, né? Exato, exato. E nesse sentido, o credo surge como uma definição da nossa fé, para dizer, verdade, olha, nós acreditamos nisso aqui. Olhando para a nossa religião hoje, só para introduzir um pouquinho a resposta à sua pergunta. Olhando para a nossa religião hoje, nós vemos que a Igreja Católica ela é uma instituição milenar e ela acumulou ao longo do tempo uma riqueza infinita, Sim. infinita. Então, quando a gente fala de que nós precisamos ter o conhecimento daquilo em que nós cremos, algumas pessoas poderão falar assim, mas eu não dou conta, não vai ter jeito. Como é que eu vou? Coisa, né? Como é que eu vou ter acesso a tudo isso? Como é que eu vou ter até tempo para me dedicar a tudo isso? Eu tenho tanta coisa para fazer. Então fica muito difícil realmente. Então, qual é a maneira de nós sabermos aquilo em que nós cremos? Que isso é o fundamental. Exato. Há muita coisa por ser conhecido, mas esse todo, ele tem que começar pela base, pela estrutura, pelo alicerce. Perfeito. Então, se eu estou dentro da religião católica, eu tenho que saber em que é que eu acredito. Em que é que eu acredito. E é assim que o credo vai surgir, porque ele passa a ser uma coletânea de verdades de fé que as pessoas precisam saber. Sim. E onde ele vai surgir? Ele vai surgir lá nos primórdios, porque a experiência vivida por aquelas pessoas junto a Jesus Cristo foi alguma coisa que marcou a vida delas, foi alguma coisa que mudou a vida delas. Mas o tempo passa, as pessoas envelhecem e as pessoas morrem. Sim. Então, há o risco de as coisas não passarem à frente da maneira como elas foram ensinadas, Vividas, trazidas, vivenciadas. Então, desde o princípio, eles sentem necessidade, os apóstolos sentem necessidade de fazer uma listinha. Sim. Em que é que a gente crê? A gente está no caminho de Jesus? Estar no caminho de Jesus significa eu creio nisso, 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 nisso. Exato. É o pacote, é aquilo completo. Porque todas essas verdades, elas estão interligadas. Estão totalmente interligadas. Exato. Nenhuma está sozinha, separada da outra, né? Exato. Então, o credo surge com esse propósito. Então, não é uma mera oração. Sim. Não é uma oração que fala assim, é uma maneira de eu chegar até Deus. É mais do que isso. É muito mais do que isso. É uma maneira de eu dizer, até para mim mesma, quais são as coisas importantes das quais eu não posso abrir mão. É uma experiência de vida, né? Sim. Ela é a minha vida, né? A minha vida é essa oração, né? Exato. E daí o nome de símbolo dos apóstolos? Isso. Por que esse nome símbolo? Na verdade, a palavra símbolo é uma palavra que vem de origem grega. Ela tem origem grega. Sim. E ela tem duas partes, né? Bolo, ou balum, que era no começo, claro, balém, significa atirar, jogar. E sim é ao mesmo tempo. Então, tudo que é simbólico é aquilo que tem mais de um significado, mas que é atirado junto, que leva a uma junção, a uma completude. Olha só. Então, o símbolo, num determinado momento, já foi um pedaço de alguma coisa que as pessoas guardavam
com o objetivo de reconhecer o outro que tinha o outro pedaço. Então, só dando um exemplo muito do nosso tempo, hoje em dia, às vezes, a gente vê entre namorados, ou entre irmãos, ou entre grandes amigos, aquela coisa do coraçãozinho partido ao meio, que um fica com uma metade, outro fica com a outra metade. Então, estão distantes, mas o dia que eles se encontram, as duas metades se completam. Isso é o símbolo. Então, chamar de símbolo tem um significado todo especial. Por quê? Porque, na verdade, dentro do credo, nós nos reconhecemos como irmãos, nós nos reconhecemos como gente que professa a mesma fé. Perfeito. Voltando àquele princípio que eu falei. É importantíssima a oração do credo, porque ela traz verdades universais, verdades católicas, né? Sim. A palavra católica, ela significa universal. As verdades são universais, mas cada um tem que professá-la. Então, eu professo, você professa, mas nós professamos juntos a mesma coisa. Sim. Que é isso que dá o sentido de povo de Deus, né? Essa completude, esse fazer junto, esse vivenciar a fé em uníssono. Exato. Então, todos nós acreditamos na mesma coisa, mas a gente não fala, por exemplo, quando há uma renovação das promessas do batismo, por exemplo, durante uma determinada celebração, sim, né? Na Vigília Pascal, por exemplo, nós fazemos isso, é um dos momentos. Então, o padre faz perguntas e eles costumam nos advertir. Eu vou perguntar, vocês creem? Porque eu estou me dirigindo a todos vocês. Exato. Mas vocês vão responder, creio. Creio, individualmente. Por quê? Porque a palavra creio, ela já tem esse sentido de adesão. Então, quando eu digo creio, eu estou dizendo assim, eu adiro a essa ideia, sim, eu aposto nessa ideia. Então, por isso é muito importante a gente prestar atenção a ela. A palavra credo também tem um sentido próprio, né? Na verdade, credo é do latim e é a primeira pessoa do singular. As pessoas, eu sou professora de português, então eu não consigo escapar muito disso, exato, né? É a primeira pessoa do singular do verbo crer. Mas olha, dentro do latim. Às vezes a gente reza, lê a oração e não se sabe dá conta, o que está falando. Né? Então, primeira pessoa do singular. Exatamente, é o eu, né? É o eu. Não basta ser só a primeira pessoa do singular, ou seja, é o eu, uma única pessoa, mas é do presente do indicativo. O que significa isso? Significa que eu digo que creio no momento em que eu estou pronunciando. Sim, então, sim, o credo é sempre presente. Eu creio. Ele é sempre renovado. Ele é todo dia que você fala eu creio. É o presente, não é eu criei, nem eu crerei. Eu creio. E é do indicativo, do modo indicativo, que é o modo da certeza. Não é o modo da dúvida. Então, será que eu vou crer? Sim. Será que eu vou crer? Se eu cresce, se eu acreditasse, não. Isso é o modo da dúvida, é o subjuntivo. Aqui é o modo indicativo, que é o modo da certeza. Sim. Então, quando você fala eu creio, você está afirmando tudo isso que a gente tem falado. Bom, o que isso tem a ver com a palavra credo? É que em latim, creio se diz credo. Então, em latim, começava credo, pá, e se colocava todas as verdades. Sim, sim. Então, acaba assumida como título da oração a primeira palavra dela. Olha que interessante. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito em, por exemplo, na literatura, tem muito poema de Camões que não tem nome. Sim, então sim. a gente conhece por, é aquela, 7 anos de pastor. Então é a primeira frase, sim, sim, é a que marca. E isso acontece até dentro da igreja. Por exemplo, a carta apostólica do Papa Francisco a respeito da formação litúrgica do povo de Deus, né? A carta foi
foi publicada em junho do ano passado, né? Estamos assim, ainda saboreando essa carta maravilhosa. E o nome dela é Desidério Desideráveis. E aí a gente fala, meu Deus, o que significa isso? É porque em latim, esta é a primeira frase da carta, porque ele se baseia em Lucas, quando Lucas relata a frase de Jesus na ceia, na última ceia, quando ele diz, tenho desejado ardentemente comer esta ceia com vocês. Então, esse eu tenho desejado ardentemente, em latim, desidério, desideráveis. Então, não sei se eu pronunciei corretamente, mas latim não é a especialidade, né? Então, veja que acontecem muitas coisas, não é só na oração do credo, né? Que legal. Mas é por isso que ele tem o nome de credo. E aí nós temos o símbolo dos apóstolos e temos o símbolo niceno-constantinopolitano. Na verdade... Que palavrão é esse? Bom, na verdade, houve muitíssimos credos ao longo da história da igreja. Sim. Há muitos credos, né? Muitas versões, digamos assim, muitas propostas. Muita gente propôs credos. Há até aqueles que não ficaram registrados, claro. Mas há 2 que se perpetuaram e que são os 2 que são usados nos dias de hoje. Então, nós temos quais? Um que se chama símbolo dos apóstolos ou símbolo apostólico. E o outro que se chama credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque ali em torno do século IV era uma época de muitas heresias. Não só o século IV, mas o século II, III, IV. Era um tempo de muitas heresias. Então houve ali, em 325 e acho que 381. 381. Isso. Constantinopla. Isso. E 325 Nicéia. Nicéia. Então, o concílio ecumênico, foram os primeiros concílios ecumênicos, né? Concílio ecumênico de Nicéia, concílio ecumênico de Constantinopla. Então, eu acho muito interessante observar que entre eles, se a gente fizer as contas, tem 46 anos de distância entre um e o outro. Se eu fiz conta certa, existe. Mas para o credo, eu acho que é muito tempo. Por quê? Algumas verdades foram estabelecidas, ou seja, algumas heresias foram contrariadas no concílio de Nicéia. E depois outras, ou as mesmas foram retomadas no concílio de Constantinopla. E aí juntaram-se as resoluções desses 2 concílios. Por isso que é o credo niceno-constantinopolitano. Então, mais para frente, mais para o outro bloco, talvez, a gente pode comparar um pouquinho os 2 e dizer das diferenças que há entre eles. Perfeito, perfeito. E eu estou aguardando aqui, então, a sua pergunta, a sua dúvida, seu questionamento, né, a respeito da nossa oração do credo. E você pode mandar sua pergunta pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Eu quero aproveitar esse finalzinho de bloco e dizer para você que esse programa, e toda a nossa TV Século XXI, ela é sustentada pelos sócios, pessoas que fazem parte dessa obra aqui, que rezam com a gente, que rezam por nós também e que nos ajudam também financeiramente, né? Porque essa TV, nós não temos comerciais, né? Nós não temos patrocínios externos, então é só com a boa vontade do povo de Deus que a gente vive, né? E todos os sócios que contribuem com essa obra recebem todo mês a revista Brasil Cristão, né, com vários artigos, né, de padres e leigos, né, uma revista muito rica, um material muito rico,
Tem a carta do Padre Eduardo também, que chega todo mês, né, para vocês. E a revista Brasil Cristão Criança, que é um lançamento recente nosso aqui, voltado, né, para as crianças, mas que muitos adultos, sabe, Silvio, também gostam da revista, né, porque tem diálogos, tem joguinhos, tem receitas, tem brincadeiras, né. Então, essa é a maneira da gente agradecer a você, sócio, né, que nos ajuda no sustento dessa obra. Tem também um folhetinho de reflexão do Evangelho do dia, né, feita pelo Padre Guido. Então, você tem aqui os santos do dia, as leituras bíblicas daquele dia e um comentário do Padre Guido sobre o Evangelho. E você recebe, então, todo esse material gratuitamente, você que faz parte dessa obra como associado, né? E nós agradecemos muito, de coração, a sua participação conosco, a sua oração, a sua boa vontade, né, em nos ajudar. Esse programa, programas desse tipo aqui, eles só existem porque você nos ajuda a mantê-los no ar, né? Nós vamos para o intervalo agora, então, Li. Nós vamos para o intervalo, então, rapidinho, e no próximo bloco nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses dois concílios. Tem umas coisas interessantes, algumas heresias importantes ali que foram combatidas, né, e eu acho importante a gente falar. E a Silvia vai falar também de cada tópico da oração do credo, ok? Então, não saia daí, eu aguardo você, a sua participação, e um minutinho a gente está de volta. Em aparições, São Miguel se revela à humanidade e à Igreja como um anjo sempre pronto, em ordem de batalha. O documentário traz a reflexão sobre o mundo dos anjos e a missão realizada por eles na Igreja em vários lugares do mundo. Assista em agosto nos cinemas. São Miguel Arcanjo, o anjo maior, e conheça o poder do líder do Exército Celestial. O devoto que reza com confiança, pedindo a intercessão de São Bento, poderá adquirir os frutos da paz e do amor de Deus. Tenha em sua casa, para rezar com a sua família, este maravilhoso crucifixo e medalha de São Bento. Ligue agora 19 3871 9620 ou acesse shoppingcatólico.com.br. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Está chegando o 10º Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. 2 dias de louvor, oração, adoração, música e pregações sobre a força de Jesus que toca as nossas vidas com suas mãos gloriosas. Porque dele saiu uma força que a todos curava. Participe conosco aqui na sede da Associação do Senhor Jesus, em Valinhos, nos dias 16 e 17 de setembro, e receba a força que você mais precisa. Faça hoje mesmo a sua inscrição ou de sua caravana
e receba um presente abençoado. Para mais informações, ligue ou envie um WhatsApp 19 3871 9620. De volta com o programa Eclésia, hoje refletindo sobre o nosso credo, o símbolo apostólico, o símbolo niceno-constantinopolitano, né? A oração que confirma a nossa fé, que prova a nossa fé, né, Silvia? Posso dizer isso, assim? com certeza. Então, eu queria só, Silvia, eu acho importante contextualizar o pessoal em casa a respeito dessas duas heresias que aconteciam nessa época, né? Que é o arianismo e o macedonismo. Né? O arianismo pregava que Jesus Cristo não era Deus, que ele não era consubstancial ao Pai. E o macedonismo pregava que o Espírito Santo não era Deus. Né? Então, meio que o credo, as definições que foram dadas ali nos dois concílios, né, de Nicéia e de Constantinopla, vem para combater essas heresias, né? Exatamente. É o grande objetivo, é combater as heresias. Exato. Né? É muito interessante neste momento, né, nesses dias, no estudo bíblico, nós estamos lendo a primeira carta de João. E ele fala muito disso, né, da questão de as pessoas não aceitarem as verdades de fé, né? Sim, então, dentro sim. da carta de João se fala, por exemplo, do anticristo, que estava ligado aos gnósticos e tudo mais, que não acreditavam que Cristo era o Messias. Então, quer dizer, essas heresias, elas apareceram durante o tempo todo da existência da igreja e continuam a aparecer. Continuam, né? até hoje temos algumas Então, heresias. Né? é sempre uma necessidade refletir sobre isso e se colocar, né? Exato. E esse credo faz essa função, né? Exato. A igreja tem um trabalho, o Papa Bento XVI, né, fez um trabalho muito grande, combatendo uma heresia muito atual, né, que é a do relativismo. Exato, né? Perfeito. E um trabalho fantástico do Papa Bento XVI. E Silvia, e por que a gente chama também de profissão de fé? Isso é muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente falar, porque a palavra profissão, ela está tão presente dentro da nossa vida diária, né? Todo mundo tem a sua profissão, anseia por tal profissão. Então, a gente acaba trazendo sentido só para essa questão da habilidade profissional ou da atividade que se faz para ganhar o dinheiro para viver. E, na verdade, a palavra professar, ela vem mais carregada de sentido, né? Então, professar significa declarar publicamente, significa dizer que tem convicção a respeito de algo, significa declarar. Olha só. Então, é interessante, do mesmo professar vem a palavra professor. Quem é o professor? É aquele que assume aquilo que ele ensina. Exato. Né? Então, é nesse sentido que se fala de profissão de fé. Porque o que é o credo? Senão uma declaração pública da fé de cada um, que é uma fé única. Né? Então, é por isso que se chama profissão de fé. Então, quando a gente faz uma profissão de fé, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos declarando para quem quiser ouvir em que é que eu acredito. E a grande pena, como você disse há pouco, é que tanta gente pronuncia tudo isso sem saber o que está falando. Sim. Olha, só na decoreba, né? Exato. Eu mesmo me coloco nesse hall de pessoas aí, porque eu estou pensando aqui, agora quando eu for rezar o credo, eu vou começar, será que eu creio, né? Pois é, importante. Porque não basta dizer que crê, né? Eu tenho que viver aquilo que eu creio, exatamente. Né? Se a minha vida não transparece aquilo, eu estou falando jogando palavras ao vento, não é? E é muito interessante que o credo, ele é construído, digamos assim, ele se estabelece
a partir de uma verdade, que é a questão trinitária. Sim. Então, isso não pode ser deixado de lado. Se a gente fosse estudar o credo falando assim, o que é o germe que deu origem a essa oração, né? A questão de perguntar a partir de que ideia se escreveram todas essas verdades de fé, Sim, a sim. gente vai chegar na Santíssima Trindade. Então, o credo, primeiro de tudo, ele vai nomear o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, no final, algumas outras coisas, como, por exemplo, a igreja e as coisas em que ela acredita, Sim. e a vida futura. O que será a vida futura, né? Exatamente. Como será essa vida futura? Então, essa é a estrutura dele. E é uma estrutura que a gente percebe nos dois credos, embora eles sejam muito diferentes. Sim. E eu queria comentar uma coisa interessante, que aqui no Brasil, normalmente a gente utiliza o símbolo apostólico, né? Sim, sim, sim. Todo domingo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc. A gente já sabe, sai decora a Exatamente. coisa, né? Sem parar para pensar muito. E quando há uma solenidade muito especial, quando há por exemplo, o Domingo da Santíssima Trindade, que é a hora de realmente, solenemente, a gente pronunciar o credo, a gente pronuncia o Niceno Constantinopolitano. Só que, quando se vai à missa em outros países, principalmente da Europa, a gente consegue perceber uma outra realidade. Ah, é? Totalmente diferente. Eu e o Luiz, nós temos o hábito, assim, de ir à missa aos domingos, onde quer que a gente esteja. Sim. Ah, não conhece a língua, não consegue acompanhar tudo? Não tem problema. Porque a nossa religião católica, ela tem uma grandeza que é manter a unidade. Exato. Então, quando eu estou participando de uma missa em outra língua, a gente vai cantar o santo, a gente vai falar o cordeiro, a gente vai ter todos os elementos ali. Então, se a gente se preocupar em conhecer as leituras do português, o que não é difícil a gente conseguir pela internet, Também, exatamente. a gente vai e participa da missa e da Eucaristia em unidade com todos aqueles que estão ali. Não é impedimento. Não é a impedimento. língua não é impedimento. E o que a gente observa é que lá não se fala o símbolo apostólico. Não? Não. É o Niceno Constantinopolitano Olha, que se fala. interessante. Mas é só uma curiosidade Sim, isso, sim. porque os dois têm o mesmo valor, né? Então, Sim, é interessante mesmo. E é interessante, eu acho, que enfatizar também, Silvia, que tudo isso que a gente está falando aqui está lá no catecismo, né? sim, sim. E eu esta falo muito do parte, catecismo aqui. Que bom, que bom. Esta parte é tão importante, é tão séria, que o catecismo completo, ele tem quase 3.000 artigos, né? Isso. Quase 3.000. Imagine que o credo, né, a análise, a palavra por palavra, tópico por tópico do credo, está a partir do número 200, mais ou menos, e pega, assim, 200 páginas. Nossa, metade do catecismo ou mais. Então, não chega a metade, porque se a gente pegá-lo inteiro, tem bem mais. Mas, assim, ele pega um espaço bastante grande. Por quê? Porque o que é o catecismo se não nos falar de quais são as verdades da nossa fé? Perfeito. E a gente ousa falar em 2 segundos sem parar para pensar nas palavras. Exato. Né? Nossa, uma oração tão importante, né? Tão profunda. Vamos para os tópicos, Silvia? Vamos. Acho importante, porque aqui o tempo, eu falo que o tempo voa, essa né? é a hora Olha que só. passa mais depressa no dia. Pois é. Bom, na verdade, começando pelo mais antigo. O credo mais antigo dos que a gente usa hoje, né? Sim. É o símbolo apostólico. E ele se construiu, já disse, para as pessoas que iam ser batizadas e que precisavam professar a sua fé. Exato. E ele se constitui de 12
tópicos, né? 12 tópicos de fé. Então, eu vou pronunciar os 12 tópicos aqui e não vou entrar em detalhes sobre eles agora, porque aí depois a gente vê como é que isso aparece no Niceno. Certo. Porque aí dá para a pessoa ter bem ideia da comparação, né? Então, quando nós declaramos a nossa fé, nós dizemos primeiro de tudo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, explora-se aí a verdade de Deus Pai. Sim. O segundo tópico entra em Jesus Cristo e não vai ficar num único tópico como o primeiro, porque há muito a falar sobre ele, porque afinal de contas, ele é o Deus encarnado. Então, ele tem uma história terrena conosco que precisa ser atestada aqui. Verdade. Precisa ser proclamada aqui. Então, eu creio também em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Olha só a soberania de Cristo sendo colocada aí. O terceiro tópico: este Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Mas ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E depois disso, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Não parou por aí. Depois de 40 dias, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então aí a gente já entra nesse outro esquema. Estamos falando de Jesus Cristo, sim, mas já estamos projetando a nossa vida futura. Exato. Além disso, nós cremos, a terceira pessoa da Trindade entra agora. Eu creio no Espírito Santo. Em que mais? Na Santa Igreja Católica. Lembrando que a palavra católica, ela tem o significado de universal, ou seja, ela é uma igreja que é para todos. Todos são bem-vindos se professarem esta fé, né? Na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos, ou seja, nesta comunhão que haverá na eternidade. Cremos na remissão dos pecados, ou seja, no perdão dos pecados. Nós cremos que Deus é misericordioso e nos perdoa. Mas cremos também na carne que ressurge, na ressurreição da carne, e cremos na vida eterna. Então, são aí os 12 tópicos super importantes que a gente tem que falar assim: eu creio em tudo isso. Exato. Não creio ainda, então eu vou procurar saber disso daqui, eu vou tentar entender melhor, eu vou me aprofundar nisso aqui para descobrir por que a igreja me propõe que creiamos nisso, vendo sentido nas coisas que a gente faz. Aí, quando a gente vai para o Niceno, é como o Cássio disse há pouco. O Niceno Constantinopolitano aparece num momento em que há muitas heresias, em que não se aceitava Jesus Cristo como Deus, nem o Espírito Santo como Deus. Então, vocês vão ter a oportunidade de observar agora como se expandem as verdades. Aqui aparece de modo sucinto. Olha, é isso que a gente tem que crer e a nossa mente pode ajudar expandindo. No Niceno Constantinopolitano, a verdade vai aparecer expandida já nas palavras mesmo. Então, eu vou pronunciá-lo para a gente poder comparar, né? Então, a verdade sobre Deus Pai. Creio em um só Deus, observe a diferença. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, agora creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, tudo foi criado por Ele, não há nenhuma dúvida. Se alguém falar assim, tal coisa não foi criado por Deus, a gente já está prevendo aqui, prevenindo. Só existe um Deus, né? Só existe monoteísmo, um Deus. Um único Deus. Interessante. Exatamente. Fica afirmado.
mesmo que a gente saiba que a gente faz parte de uma religião monoteísta, né? Sim. Uma das 3 religiões monoteístas do mundo, a gente precisa afirmar isso. Exato. É preciso que a gente não transforme coisas em ídolos. Exatamente, né? perfeito. Porque ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, né? Que você substitui Deus por outros deuses com letra minúscula, né? Aí quando entra na parte de Jesus Cristo, a coisa se expande mais ainda, né? Então, olhem só. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Então, olha só, Jesus não foi, e vai ser falado aqui também, Jesus não foi criado por Deus. Sim. Jesus não é criatura de Deus, ele é Deus. E aí eles confirmam, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado. Não criado, consubstancial ao Pai. Aí o combate da heresia. O combate da heresia. Ou seja, ele tem a mesma substância do Pai. Ele é feito da mesma substância, Exato. consubstancial ao Pai. Portanto, se eu acredito que o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. E aqui é muito interessante que, se a gente colocar na ordem direta esta frase, a gente vai ter todas as coisas foram feitas por ele. Porque a princípio parece que foram feitas em homenagem a ele. Não, todas as coisas foram feitas por ele. Sim. Ele é o ator principal, ele é o protagonista. Exatamente. Né? Então muda um pouquinho, assim, sutilmente o nosso entendimento, né? Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. No outro só fala que ele desceu dos céus. Sim. E se encarnou no seio da Virgem Maria. Aqui não, fala que foi para a nossa salvação, por conta da nossa culpa. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então vejam como é completo. Não fica uma dúvida. Não há o que questionar, não há o que levantar aqui. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Ele, como humano, ele padeceu. Exato. Ele passou pela dor. E num momento histórico específico, né? Sob Exato. Pôncio Pilatos. Sob Pôncio Pilatos. A menção a Pôncio Pilatos é muito importante, porque registra Jesus dentro da história. Exato. Né? Dá credibilidade histórica, né? Sim. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. Olha só. Ou seja, ninguém está inventando uma moda de dizer que ressuscitou, ninguém está contando um devaneio, Sim. alguém acha. Não, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Aí não há mais delongas, é exatamente como está lá, né? Não há mais reforços. Sim. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E olha o acréscimo, e o seu reino não terá fim. E aí nós chegamos no setor do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Já que havia a heresia. Exato. Quem é o Espírito Santo? Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Ou seja, o Espírito Santo é o amor que une Pai e Filho. Exato. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ou seja, Deus como eles. Deus também. Deus como eles. E ainda, dá ainda mais uma colherzinha de chá aqui para nós. Ele que falou pelos profetas. Ou seja, através dos profetas, ele falou. Exato. Foi ele que inspirou os profetas Exatamente. A proferirem, olha outra palavra mesmo do verbo professar, né? Proferir, tudo na mesma raiz. E é interessante que todas as profecias, né, que estão lá no Antigo Testamento,
no Antigo Testamento são cumpridas em Jesus Cristo. Sim. Né? E Jesus cita algumas delas até. Exatamente. É fantástico. Exatamente. É fantástico. Isso distingue Jesus Cristo de qualquer outra pessoa Sim. que possa ter se apresentado como Salvador para alguém. O Salvador, o Filho de Deus. Ele foi né? profetizado, né? Ele é a concretude das profecias, Exato. né? Na plenitude dos tempos. E aí ele chega ao final, onde se colocam as últimas verdades de fé. Creio na igreja. Que igreja? Una, santa, católica e apostólica. Os atributos da igreja, Sim. né? É uma única igreja, né? Que é santa, católica, ou seja, universal e fundada nos apóstolos. Exato. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Então, aqui é mais um detalhe. Lá só se falava que acreditava na remissão dos pecados. Aqui, esse credo nos dá essa confirmação de que é através do batismo, tornando-se filho de Deus, Exato. é que nós temos direito à remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. E ambos terminam com amém. Amém. Né? Que significa assim seja. Assino embaixo, concordo com tudo isso. Perfeito, maravilhoso. Então, Faz a gente pensar, viu? Pronunciar o credo é uma responsabilidade enorme. Exato. É uma responsabilidade enorme. Exatamente. Eu costumo dizer aqui que assim, nós entramos num automático em tudo, né? Verdade. Inclusive na nossa fé. Então, eu faço minhas orações, eu rezo, eu vou à missa, eu participo dos sacramentos até, e muitas vezes eu não estou muito consciente do que eu estou fazendo, né? Do que eu estou rezando, do que eu estou falando para Deus, né? Do que eu estou pedindo para Ele. A gente sabe que Deus é misericordioso e penetra no nosso coração. Sim. E sabe da nossa intenção, né? Felizmente, a misericórdia de Deus nos socorre sempre, né? Mas é bom para nós sabermos de tudo isso. Exatamente. Não é bom para Deus, né? Então, Exato. não é que a gente... Deus não precisa disso, né? Não precisa de nós. Nós precisamos, Exato. porque isso tudo aqui nos dá amparo, nos dá estofo, como cristãos católicos, Exato. né? Olha, é nisso que eu creio. A minha fé é algo sólido, é algo... eu não digo a minha fé individual, a fé que eu tenho, né? Essa fé que a igreja nos apresenta, nos concede, nos traz até nós, né? É algo sólido, é algo fundamentado em verdades profundas. Exato. Né? Verdades bíblicas, verdades históricas, Perfeito. verdades espirituais, né? Fantástico, é fantástico. Assim, a religião, eu gosto de citar isso aqui. Uma vez eu entrevistei o Padre Quevedo, lembra do Padre Quevedo? Com certeza. E ele dizia o seguinte: para uma religião existir, ela precisa de 3 tópicos. Ser revelada, conter um mistério e milagres. Puxa. Então, aqui eu vejo aqui na oração do credo os mistérios da nossa fé. Sim. Né? Sim. Estão todos aqui, né? O maior de todos, o da Santíssima Trindade, Santíssima Trindade, aqui, né? A encarnação de Jesus, a ressurreição, a vida eterna, né? Esse mistério que é a morte, né? O mistério que é, por exemplo, a Eucaristia para nós, o perdão dos pecados, né? Exato. Como é que isso, né? Então, e a fé é acreditar nisso tudo. Exato. Né? E viver, acreditar e viver, né? Colocar em prática tudo isso. Né? É muito importante a gente entender tudo isso para dar segurança de vida, segurança de atitudes para a gente. Porque como a gente, voltando lá naquele princípio, nós vivemos num mundo agora
de muitas crenças, de muitas crenças. Exato. Bastou discordar de alguma coisa, surge uma nova religião. Então, nós corremos o sério risco de nos confundirmos. Nós corremos o sério risco de falar assim, tudo bem, eu sou católica, vou à missa, mas também eu faço isso, que a própria Bíblia condena. Sim. Então, quando a gente entende aquilo em que a gente crê, a gente fica se sentindo mais seguro para falar, peraí, como é que eu vou me controlar? Como é que eu consigo me checar, saber se eu estou de acordo com aquilo que eu estou professando ou não? Então isso nos dá segurança, isso não é prisão. Eu gosto... Muito pelo contrário. Em Hebreus tem um trechinho que ele fala de que a gente precisa da lei como tutor. Sim. Então, numa planta, o que é um tutor? É aquele que dá segurança para a planta. Eu enrolo a planta ali e ela vai crescendo tutorada. Exato. Quem que pode substituir esse tutor? O amor. Mas eu preciso ter aprendido antes, enquanto eu sou criança na fé. Exatamente. E nós podemos ser velhos e crianças na fé, a gente pode, né? Não necessariamente a fé tem o tamanho da nossa idade, né? Exatamente, Não infelizmente. Né? Seria muito bom, né? A maturidade, ela vem com o tempo e se a pessoa procura também, né? A maturidade. É uma escolha. Ela é uma escolha. Eu digo sempre aqui no programa, né? As pessoas, todo cristão católico tem obrigação de ter em casa uma Bíblia e o catecismo. Né? E tá lá, todas essas verdades estão lá, explicadas, né? Pode ter alguma dificuldade para entender? Converse com o padre, com o seu padre, vai lá, o padre, eu não entendi isso aqui, como é que é? Explique isso aqui. Com certeza. E os termos, né? Muitos termos bíblicos, né? Escatologia, sabe? Vai lá, procura no dicionário, né? O significado. O dicionário é um amigão, né? Nossa. Literalmente. Não podemos ter preguiça em conhecer a nossa fé, né? Não podemos, né? E a preguiça, aliás, é até pecado, né? A gente precisa aprender que esse conhecimento é prazer. Exato. Quando a gente começa, a gente quer mais, a gente precisa de mais. A gente não se contenta com um pouquinho só, porque, como você disse, é tanta riqueza, né? Exato, tanta riqueza. Exatamente. E São Cirilo, acho que é de Jerusalém, essa frase está no Catecismo da Igreja Católica. Ele fala que o credo não foi constituído da ideia das pessoas, mas é toda a verdade bíblica do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, que foi trabalhada e colocada dessa forma, de modo inspirado, né? Então, quer dizer, Perfeito. É alguma coisa em que a gente pode confiar. Exato. Silvia, olha, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a sua presença, a sua participação. Espero Eu que agradeço a que volte oportunidade mais de estar algumas aqui. vezes. Muito obrigada. E agradeço a você também que nos acompanhou aqui até agora. Na semana que vem, o Eclésia sobre vocação. Estamos no mês de agosto, né? Agora o mês das vocações. E o Padre Guido vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Obrigado pela sua participação. Tenha uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até terça-feira que vem.